Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia, e nesse momento vamos dar início aos assuntos referentes à filosofia do segundo bimestre da segunda etapa, iniciando com o tema idealismo, tá certo? Lembrando que nós vamos estudar agora um filósofo específico, Immanuel Kant. Vamos lá? Bom, o que é o idealismo, né? O idealismo, o conceito de idealismo tem duas acepções. Por um lado, trata-se da capacidade da inteligência para idealizar algo, e por outro lado, o idealismo é uma corrente filosófica que considera a ideia como sendo o princípio do ser e do conhecer. O objetivo do conhecimento é sempre construído pela atividade cognoscitiva. Dentro disso a gente vai falar de Immanuel Kant, que vai estudar pensadores como Aristóteles, Descartes e David Hume. Aí você percebe que ele vai estudar tanto a filosofia antiga, quanto também as correntes filosóficas do empirismo, como as correntes filosóficas do racionalismo e do empirismo, tá certo? Kant vai levantar questões como, por exemplo, qual é o limite da racionalidade? O que pode o ser humano conhecer? Ele dizia que o homem tinha um intelecto infinito, um intelecto finito, ou seja, o ser humano, o homem, não consegue conhecer tudo, mas precisamos estudar e analisar para compreender até onde o homem pode ir. Qual é o seu... Deixa eu ver, por que dessa coceira? Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia, e neste momento nós vamos iniciar os nossos estudos referentes aos temas da segunda etapa do segundo bimestre, iniciando com o idealismo, tá certo? Segundo ano. Lembrando que nesse momento vamos estudar um filósofo específico, Immanuel Kant. Vamos lá? Bom, o que é o idealismo? O conceito de idealismo tem duas acepções. Por um lado, trata-se da capacidade da inteligência para idealizar algo, e por outro lado, é uma corrente filosófica que considera a ideia como sendo o princípio do ser e do conhecer. O objetivo do conhecimento é sempre construído pela atividade cognoscitiva. Vamos falar aqui de Immanuel Kant, né? Immanuel Kant vai estudar pensadores como Aristóteles, Descartes e David Hume. Você percebe que ele vai estudar tanto pensadores do racionalismo quanto pensadores do empirismo. Ele vai levantar questões sobre o limite da nossa racionalidade e até onde o homem pode conhecer. Ele diz que o ser humano é finito e que o homem não pode conhecer tudo, mas nós precisamos analisar e estudar para saber quais são os nossos limites. Ele também vai falar sobre a questão do juízo, que é o exercício racional do ser humano de reunir características do mesmo objeto. Vamos entender um pouco mais sobre os juízos de acordo com Kant. Kant faz uma diferença e a separação entre eles. Temos os juízos a priori, que ocorrem sem a presença da experiência, apenas segundo o intelecto do sujeito, como as operações matemáticas, e são universais e ocorrem sempre da mesma forma. E temos também os juízos a posteriori, que formam-se por meio das experiências sensíveis e não podem ser universais. Então vocês veem, o juízo a priori é uma coisa que não vem da experiência, e o juízo posteriori é algo que só consegue adquirir através da experiência, tá certo? E aí você percebe também que o racionalismo se encontra nos juízos a priori e o empirismo se encontra nos juízos a posteriori. Kant prossegue distinguindo os juízos sintéticos dos juízos analíticos. Nós temos os juízos analíticos, os juízos sintéticos e o juízo sintético a priori. Os juízos analíticos analisam o conteúdo sem trazer novos conhecimentos. São típicos do racionalismo, como, por exemplo, todo corpo é extenso. A informação ser extenso relativa ao corpo não acrescenta nenhum conhecimento ao sujeito. Ou seja, a análise analítica, né, o conhecimento analítico não traz nada de novo para acrescentar, para ter algo a mais para se aprender. Já o juízo sintético são aqueles conhecimentos derivados da experiência e que ampliam o conhecimento sobre o objeto e derivam da tradição empirista. Enquanto um
O analítico deriva do racionalismo, o outro deriva do empirismo. Outro exemplo aqui é que esse corpo possui massa de 10 quilos, ou seja, a informação massa de 10 quilos acrescenta um novo conhecimento, acrescenta uma nova informação ao corpo, né? Não é somente dizendo que ele é extenso, porque todos nós sabemos que um corpo tem a sua extensão, mas acrescenta aqui uma característica específica. E também existem o juízo sintético a priori, que deveria se conciliar entre a universalidade dos analíticos e a necessidade e ampliação do conhecimento dos sintéticos. Ou seja, o sintético a priori é uma junção dos juízos analíticos e dos juízos sintéticos. Kant encontrou esse juízo sintético a priori nas operações aritméticas, na geometria e em algumas proposições da física. Immanuel Kant também explica a questão do fenômeno e coisas em si. Para Kant, o fenômeno é aquilo que percebemos com os sentidos. O fenômeno é o objeto visto pelo sujeito, E diferentes pessoas, diferentes sujeitos, podem perceber algo de diferentes formas. Ou seja, um objeto pode ter uma forma de ser analisado de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Ou seja, várias pessoas podem ter uma interpretação diferente da análise de um objeto. E coisas em si é algo que existe por si próprio, independentemente de sujeito. A sua existência está além do conhecimento empírico, algo que não tem como ser explicado. Ou seja, nem o conhecimento empírico consegue explicar as coisas em si. Kant também vai falar muito sobre a questão da moral, né? Questão de leis, e vai falar da metafísica. E a metafísica aqui ele vai dividir em duas: a metafísica da natureza e a metafísica dos costumes. A metafísica da natureza vai tratar de buscar o ser, de entender o ser, saber de onde ele veio, conhecer o que são as coisas, né? Já a metafísica dos costumes procura desvendar e tentar entender como o ser humano age, como o ser humano se comporta dentro da sociedade. Enquanto a metafísica da natureza busca entender o ser e compreendê-lo, a metafísica do costume tenta compreender e entender as ações dos seres humanos. A metafísica em Kant não busca apenas conhecer as coisas, metafísica da natureza, mas também o agir do ser humano, metafísica dos costumes, e distingue elas nessas duas, metafísica da natureza e metafísica dos costumes. Bom, a metafísica dos costumes, para Kant, busca uma moralidade que não se fundamente nem em aspectos empíricos ou históricos, mas somente na racionalidade humana. Kant apresenta uma explicação para as leis morais que se encontram nos imperativos. Esses imperativos ele divide em dois: os imperativos hipotéticos e os imperativos categóricos. Os hipotéticos são as ações tendo em vista um determinado fim, ou seja, em toda ação buscamos um resultado, um interesse, uma aquisição de algo, prazer, felicidade, algo específico. Ou seja, o imperativo hipotético é uma ação que busca alcançar algo, que busca um objetivo, uma finalidade. Já o imperativo categórico não busca um fim ou um interesse, mas a ação tendo em vista o dever de agir daquele modo. Não depende do resultado para ser justificada, podendo ser praticada por qualquer pessoa. O imperativo categórico, então, é você fazer uma ação, tomar uma ação, porque você acha que é o correto fazer aquilo e não esperar nada em troca. É você tomar uma ação, tomar uma atitude, porque você acha que é o correto a se fazer sem esperar nada em troca. Para Immanuel Kant, o ser humano é o legislador de si mesmo. A lei não deriva da natureza, nem de Deus, nem da autoridade do soberano, nem do contrato social. Ou seja, ele discorda dos contratualistas que nós já estudamos, dos filósofos do contrato social. Ele não acredita que a lei não vem da natureza, nem de Deus, nem da autoridade do soberano, nem do contrato social. A lei vem da pura razão. Bom, nós finalizamos aqui o resumo sobre o pensamento
de Kant, e na nossa videoconferência nós iremos aprofundar, ok? Anotem suas dúvidas e nós vamos tirar elas lá na nossa videoconferência. Um abraço e até mais!